Páscoa, o consumo de chocolate dispara. Mas e quem tem espinha? Pode comer chocolate como se não houvesse amanhã? É o que a gente vai saber com a médica Lauren Moraes, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Paraná, que está online com a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. O chocolate, ele é incriminado muitas vezes por gerar acne, mas é controverso isso. O chocolate, o cacau, já tem estudos que mostram que a grande maioria das pessoas não tem sensibilidade ao cacau para fazer acne, mas ao leite que está ali, a gordura que está ali, ao açúcar, isso sim, com certeza. Então, chocolate gerando acne, sim, pode acontecer, mas pelo combo de produtos que estão compondo ele. Então a gente tem que comer chocolate, mas olhar bem o rótulo daquele produto que a gente está consumindo. Exatamente. Então, olhar a composição, os chocolates que são considerados meio amargos ou amargos, eles têm menor composição, deveriam ter, né? Menor quantidade de açúcar, que já é um ponto, mas um chocolate de boa qualidade, normalmente o meio amargo, ele vai ser menos causador de acne. Agora, vale lembrar, todo mundo tem que observar para si. Se eu como chocolate e, independente da qualidade dele ou de quão amargo ele é e ainda tenho acne, vale pensar se o crime compensa. E a quantidade de chocolate que a gente come também é importante. Com certeza absoluta. Então, se você come uma pequena quantidade, você vai ter menos estímulo à inflamação, à formação de sebo de qualidade mais inflamatória, proliferação de bactérias e formação da acne. Se você come uma grande quantidade, então ganhei vários ovos de Páscoa e vou comer ensandecidamente nas próximas semanas, com certeza o dano ao organismo vai ser maior. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, doutora, aqui é Regiane Guzoni. Eu queria saber se o chocolate, ele realmente ajuda nos momentos de ansiedade e o estresse, ou é só uma desculpinha para consumir mais chocolate? Então, na composição do chocolate, ele tem ativos que vão agir lá no cérebro, no sistema do prazer, da recompensa. Vai ter triptofanos que vão ajudar nesse aspecto de diminuir a ansiedade. Sim, mas não é em quantidade grande, né? Então não precisa comer uma barra inteira ou um ovo inteiro de chocolate. Um quadradinho já faz o seu papel. Entendi. E seguindo, eu vou denunciar o meu colega aqui, o Edu, que nós ganhamos o presente da empresa, um ovo de chocolate, ele comeu sozinho, doutora, inteiro. Agora ele está preocupado aqui em relação às espinhas, né, Edu? E numa tacada só, né? É isso mesmo, doutora. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Eduardo. Bom dia! É isso mesmo. Ali numa ataque ali de guludice, eu acabei comendo sozinho o ovo de chocolate que a gente ganhou aqui da empresa, sozinho eu acabei comendo. Esse é um exagero, né? É um exagero. E o chocolate, né, pelo formato dele, do ovo, ele não tem começo e não tem fim, né? Então, quando você pega uma barra ou uma caixa de bombom, você pega você sabe quantificar. O ovo você vai quebrando e vai comendo. Mesmo para quem não tem acne, pode perceber aumento de oleosidade, tanto de couro cabeludo quanto de pele. Isso não é incomum de ver em quem dá uma exagerada aí no chocolate. A gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui, que ela está preocupada porque as crianças agora vão atacar os ovinhos. E qual é a idade recomendável para você dar? Se existe uma idade recomendável, a pergunta, e a quantidade que uma criança pode comer de chocolate? Então, quando a gente pensa, daí é na formação do paladar da criança, né, e em todo a parte intestinal. Os pediatras falam que o ideal é a gente segurar até 2, 3 anos para introduzir os doces que não são da fruta, né, os doces naturais.
Mas vale a conversa com o pediatra sobre isso, né? Sobre a recomendação. E a questão de quantidade é sempre uma quantidade pequena, porque a gente tem que lembrar que a criança, ela tem, né, peso, altura muito reduzidos, então deixar a criança livremente para comer um ovo de Páscoa, eu acho que não, a gente precisa, né, ter esse olhar para dar um pedacinho e para o próximo dia daí você dá mais. E lembrar, eu acho que uma coisa que vale ali, né, comer o doce, escova os dentes para não fazer cárie também. É verdade. Sempre o bom senso, né, sendo aplicado. Exatamente. Doutora, e por que algumas pessoas têm acne e outras não? O que é a acne, afinal de contas? Então, acne é o conjunto de lesões que podem ser só o cravinho, a espinhazinha vermelha ou aquela espinha inflamada e mais interna. Então, a acne ela é graduada de 1 a 4, sendo 1 só cravos, 2 as bolinhas vermelhinhas, amarelinhas, 3 tem nódulo e 4 a gente chama de acne conglobata, que é aquela acne que ela é muito mais difusa, tem muito mais nódulo, então a gente vê aquele quadro bem grave. A acne tem a ver com genética, históricas familiares. Então, você vê que tem famílias que têm acne, né? Você vê o pai teve, o avô teve, a pessoa tem. A gente tem a questão hormonal, que é muito importante. Então, por que o adolescente vai começar a ter acne? Porque começa a ter a sensibilização aos hormônios. A pessoa que faz alguma medicação que estimule a parte hormonal, então, seja suplementos, seja medicações que vão intervir ali, vão agir ali. A mulher pode ter acne da mulher adulta, que tem a ver com sensibilidade aos hormônios femininos. A gente pode ter acne da menopausa. Então, todas essas frentes de acne, né, todos esses quadros de acne, eles têm a ver com a parte genética, com a parte hormonal, podem ter a ver muito com a parte da vida, né? Então, qualidade de alimentação, ingesta de água, a parte de quanto de ultraprocessados você come, quanto de carboidratos, né, simples você come, quanto de fibra você come, tudo isso impacta, porque daí tem a flora bacteriana da pele, que está referenciada com a flora bacteriana do intestino. Então, o que eu posso resumir, assim, né, são tantas coisas, é multifatorial, e por isso que é muito importante a consulta com o dermatologista para tentar entender em que pontos pode ser melhorado, porque não é só o sabonete, não é só o creme, é um todo, né? A gente entender a história daquele paciente, entender o que cabe e o que pode ser mudado. Porque a gente começou a nossa entrevista falando sobre o chocolate. Na verdade, então, o cacau, ele não provoca acne. São outros ingredientes que estão no ovo de chocolate, no chocolate, que podem prejudicar a pele, é isso? Exatamente. Exatamente. Tem gente que tem muita sensibilidade a leite e derivados, que a ingesta, né, ou comer coisas que tenham leite aumenta a acne. E é muito frequente a gente ver quando o whey protein do leite mesmo, né? Então, é uma grande concentração, a gente vê um aumento da acne. Mas não só do leite, a gordura, né? Então, se tiver gordura saturada, isso pode ser pró-inflamatório e fazer acne. E o açúcar, né? Que é o carboidrato simples, o açúcar está diretamente relacionado com inflamação da pele e formação de lesões de acne. Nós que crescemos, né, ouvindo, não coma muito chocolate que vai te fazer mal. Eu aprendi muito aqui com a doutora agora, sabendo que é o composto, né, do chocolate que realmente faz mal. Mas, doutora, se eu passar do meu limite nesse final de semana, que é um final de semana de Páscoa, comer muito chocolate, eu limpar apenas a minha pele com algum produto, ele trará algum benefício ou não? Com certeza, a gente vai estar agindo daí no aumento da oleosidade, né? Então, o sabonete, manter uma rotina, higienizar com um sabonete específico para sua pele, se tiver um hidratante próprio, protetor solar, que é fundamental, tudo isso vai diminuir, possivelmente, a formação de lesões de acne, se para você o chocolate
você é mais susceptível. E eu acho que uma coisa importantíssima, se você exagerou no final de semana, entra nos eixos na semana. Coma mais alimentos, né, de verdade, comida de verdade, feijão, arroz, carne, frutas, verduras, porque tudo isso vai ajudar o balanço do organismo a voltar para os eixos. A acne também tem alguma relação com o emocional? Com certeza absoluta. Por quê? Porque se a gente está mais ansiosa, mais estressada, a gente vai mudar a questão da produção de sebo, a gente vai mudar a flora bacteriana da pele, principalmente se forem quadros de mais longo, né, período. E tudo isso repercute fazendo lesões de acne. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, os esclarecimentos. Um ótimo dia. Muito obrigada e não exagerem com chocolate.